Era o ano de 1930, o mundo, ainda convalescente das feridas da Grande Guerra, buscava na alegria e na competitividade do esporte um bálsamo para as cicatrizes da alma. O Uruguai, uma jovem nação de garra e paixão, sediava a primeira Copa do Mundo de futebol, um evento que prometia entrar para a história. Em meio a seleções de diversos cantos do globo, um nome se destacava no time anfitrião: Arturo Oreiro Beltrán. Não por acaso era um apelido que evocava tanto o seu estilo de jogo implacável, quanto uma aura de mistério que o cercava. Arturo era um centroavante de força bruta, com um chute que parecia um coice de mula e um olhar que atravessava a alma de seus adversários. Ele carregava no peito o orgulho de sua origem humilde e a chama de uma ambição desmedida. Seu talento era inegável, mas sua personalidade era um emaranhado de contradições. Era tanto carismático quanto sombrio, leal aos seus companheiros de campo, mas impiedoso com quem ousava cruzar seu caminho. A seleção uruguaia era uma constelação de estrelas, e Arturo era sem dúvida uma das mais brilhantes. Os treinos eram intensos, sob o comando do técnico Ricardo "o Monarca" Soares. Um homem de poucas palavras, mas de visão tática impecável. Ricardo, com seu semblante sério e sua postura ereta, inspirava respeito e um certo temor. Havia de que ele tinha um conhecimento profundo de práticas esotéricas, um fascínio por rituais antigos e uma coleção de amuletos que carregava consigo para cada jogo. Alguns diziam que sua intuição no campo era sobrenatural, outros que ele fazia pactos com entidades desconhecidas para garantir a vitória. Mas ninguém ousava questioná-lo. As vitórias vinham e isso era o que importava. Arturo, apesar de seu temperamento forte, mantinha uma relação de respeito e admiração por Ricardo. Ele via no técnico um espelho de sua própria determinação, uma mente afiada que enxergava além do óbvio. No entanto, havia uma tensão velada entre eles, um silêncio carregado de significados não ditos. Ricardo por vezes lançava olhares perscrutadores a Arturo como se tentasse decifrar um enigma em seus olhos. A jornada do Uruguai na Copa do Mundo era triunfal. A cada partida, a torcida explodia em delírio. O estádio centenário, recém-construído e imponente, vibrava com os gritos de Uruguai, Uruguai. As vitórias se sucediam, com Arturo marcando gols decisivos e consolidando sua fama de ídolo. A confiança era palpável, e o sonho do título mundial parecia cada vez mais próximo. Porém, a poucas horas do confronto das quartas de final contra o Brasil, um manto de sombras começou a cobrir a equipe uruguaia. Uma série de eventos estranhos e perturbadores começou a se manifestar. Objetos desapareciam e reapareciam em locais incomuns. Luzes piscavam sem motivo aparente nos alojamentos dos jogadores. Sussurros fantasmagóricos eram ouvidos nos corredores vazios à noite. Os jogadores inicialmente tentaram ignorar, atribuindo os fenômenos ao estresse e à pressão da competição. Mas a frequência e a intensidade dos acontecimentos aumentavam, gerando um clima de apreensão. O ponto culminante desses eventos se deu na noite anterior ao jogo contra o Brasil. Enquanto os jogadores dormiam, ou tentavam dormir, uma figura sombria, de capuz e rosto oculto, foi avistada vagando pelos corredores do hotel. Testemunhas que só revelariam seus relatos anos depois descreveram um ar gelado que acompanhava a figura e um cheiro peculiar, como de terra úmida e enxofre. Alguns jogadores acordaram com pesadelos vívidos, imagens de sombras dançando em seus quartos, vozes distorcidas chamando seus nomes. No dia seguinte, o clima no vestiário era tenso. Ricardo Soares tentava acalmar os ânimos, mas a apreensão era visível nos rostos de seus atletas. Arturo, por sua vez, parecia mais introspectivo do que o usual. Seus olhos, sempre tão cheios de fogo, pareciam carregados de uma melancolia profunda, quase um presságio. Ele trocava olhares furtivos com Ricardo, como se compartilhassem um segredo que os outros não podiam decifrar. O último jogo de Arturo, sol da manhã de 26 de julho de 1930, iluminava o estádio centenário. Um dia que deveria ser de festa e celebração, mas que seria para sempre marcado por um acontecimento horripilante. A partida contra o Brasil era aguardada com ansiedade. A rivalidade entre as duas nações vizinhas já era lendária, e o confronto prometia ser um espetáculo de força e habilidade. A torcida lotava as arquibancadas, o ar era carregado de expectativa, os gritos de Uruguai e Brasil, em uma sinfonia ensurdecedora. O jogo começou, e desde o apito inicial, a atmosfera se tornou estranha. O ritmo era frenético, mas a precisão dos passes e dos chutes parecia comprometida. Os jogadores, antes tão ágeis, tropeçavam em seus propriais. Uma neblina fina e incomum começou a surgir do gramado, envolvendo o campo em um véu fantasmagórico. O cheiro de enxofre, que alguns haviam sentido no hotel Parecha para Arturo,
em particular, não parecia o mesmo. Seus moves eram lentos, seus passes imprecisos, seu olhar, antes tão determinado, agora parecia vago, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Os torcedores inicialmente pensaram que era o nervosismo da partida, a pressão das quartas de final, mas aqueles que estavam mais próximos do campo notaram algo perturbador. Os olhos de Arturo, por breves instantes, pareciam assumir uma coloração escura e opaca, quase vazia no minuto 23 do primeiro tempo, um lance que mudaria para sempre a história do futebol e assombraria a memória da Copa de 1930. Arturo Beltrán, em uma disputa de bola acirrada com o zagueiro brasileiro João "O Gigante" Silveira, caiu no gramado. No início, parecia uma queda comum, mais um lance de jogo. O árbitro, o lendário uruguaio Roque Delgado, não apitou falta. João Silveira, que havia se chocado com Arturo, ergueu-se rapidamente, sem se dar conta da gravidade da situação. Mas Arturo não se levantou. Seu corpo permaneceu inerte no gramado, em uma posição antinatural. Um silêncio gélido desceu sobre o estádio, substituindo os gritos eufóricos da torcida. Os jogadores se aproximaram, seus rostos contorcidos em expressões de pavor. Ricardo Soares, que observava o lance do banco de reservas, correu para o campo com uma velocidade incomum para sua idade. Quando ele se ajoelhou ao lado de Arturo, seus olhos se arregalaram em choque e horror. O corpo de Arturo Beltrán estava imóvel, e em seu peito, logo acima do coração, uma mancha escura e viscosa se espalhava. Um filete de sangue escorria de sua boca, manchando o gramado verde. Não havia ferida aparente, nenhum sinal de um golpe contundente que justificasse aquela hemorragia interna. Parecia que a vida havia sido sugada dele de forma instantaneamente e o pânico se instalou. Os médicos da equipe tentaram reanimá-lo, mas seus esforços foram em vão. Arturo, o açougueiro Beltrán, estava morto, no meio de um jogo de futebol. No auge de sua carreira, no palco da glória, ele havia sido brutalmente assassinado, e de uma forma que desafiava qualquer explicação lógica. A partida foi suspensa. O estádio centenário, antes um caldeirão de paixão, tornou-se um templo de luto e terror. A notícia da morte de Arturo se espalhou como um incêndio, chocando o mundo. A Copa do Mundo, que deveria ser um símbolo de união e celebração, se transformou em um palco de tragédia e mistério. A investigação tenebrosa à polícia de Montevidéu, sob o comando do implacável inspetor Horácio Falcão Vargas, iniciou imediatamente uma investigação. Horácio era um homem de semblante austero e olhar penetrante. Conhecido por sua perspicácia e por nunca desistir de um caso, ele chegou ao estádio com sua equipe, e a cena do crime foi isolada. A autópsia do corpo de Arturo Beltrán, realizada pelo legista Dr. Ernesto "O Cientista" Fontes, um homem cético e pragmático, revelou resultados perturbadores. Não havia marcas de agressão externa, nenhuma facada, nenhum tiro, nenhum osso quebrado. A causa da morte foi atribuída a uma hemorragia interna maciça, mas sem um ponto de entrada claro. Era como se seus órgãos internos tivessem implodido. Além disso, o Dr. Fuentes encontrou em suas células uma substância desconhecida, uma espécie de pigmento escuro que parecia estar se decompondo rapidamente. A pele de Arturo, em certas áreas, parecia estar murcha, quase mumificada. Era como se a força vital tivesse sido drenada dele. O inspetor Vargas interrogou todos os presentes. Os jogadores uruguaios, ainda em choque, mal conseguiam falar. O zagueiro brasileiro João Silveira estava em estado de negação, jurando que não havia feito nada além de um choque normal de jogo. Sua versão foi corroborada pelos demais jogadores brasileiros, que não haviam notado nada de anormal. O árbitro Roque Delgado também confirmou a normalidade do choque, mas as testemunhas oculares, aqueles que estavam mais próximos do campo, contaram histórias estranhas. Vários torcedores disseram ter visto uma sombra escura e disforme pairando sobre Arturo no momento de sua queda. Outros relataram ter sentido um frio intenso, mesmo em pleno verão uruguaio. Um dos garis do estádio jurou ter ouvido um sussurro, grave e gutural vindo do gramado, como se a própria terra estivesse clamando por sangue. A atenção do inspetor Vargas rapidamente se voltou para Ricardo Soares, o técnico da seleção uruguaia. Sua postura enigmática, seu conhecimento de ocultismo e o estranho cheiro de enxofre que parecia emanar dele no dia do jogo levantaram suspeitas. Horácio sabia dos rumores sobre os rituais de Ricardo e sua busca por vitórias a qualquer custo. Ele o intimou para depor, mas Ricardo, com sua calma perturbadora, negou qualquer envolvimento. Ele parecia genuinamente abalado pela morte de Arturo, mas seus olhos escondiam um segredo, algo que o inspetor não conseguia decifrar. A investigação se arrastava,
sem um culpado e sem respostas. As evidências eram escassas e contraditórias. A cada dia, um mistério em torno da morte de Arturo Beltrán se aprofundava. Os jornais da época, inicialmente chocados, começaram a especular. As teorias variavam desde uma maldição antiga, despertada pela construção do estádio em terras sagradas, até um pacto demoníaco feito por alguém em busca da glória. Os segredos do técnico inspetor Horácio Vargas, apesar da falta de provas concretas, sentia que a chave para desvendar o mistério de Arturo Beltrán estava com Ricardo Soares. Ele ordenou uma vigilância discreta sobre o técnico. Ricardo, por sua vez, parecia alheio à investigação, embora sua rotina tivesse mudado drasticamente. Ele se isolou em sua antiga mansão no bairro de Carrasco, uma construção imponente com jardins sombrios e uma aura de mistério. Certa noite, um dos agentes de Vargas, um jovem detetive chamado Miguel O Sombra Pereira, conhecido por sua astúcia e sua capacidade de se infiltrar, conseguiu entrar na mansão de Ricardo. Miguel era um homem de poucos medos, mas a mansão do técnico parecia exalar uma energia pesada e opressora. Os corredores eram escuros e silenciosos, o ar era denso, carregado de um cheiro de incenso e ervas secas. Miguel encontrou Ricardo em uma biblioteca imensa, iluminada apenas por uma lareira crepitante. O técnico estava sentado em uma poltrona antiga, cercado por pilhas de livros empoeirados sobre ocultismo, demonologia e rituais antigos. Em suas mãos, ele segurava um grimório de capa de couro envelhecido, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Seus olhos, fixos nas páginas, pareciam brilhar com uma luz própria, um brilho febril e perturbador. Miguel se escondeu nas sombras. Observando-o, Ricardo murmurava palavras ininteligíveis, em uma língua que Miguel nunca havia ouvido. Oh, no. O cômodo começou a esfriar, e as chamas da lareira dançavam freneticamente, como se estivessem sendo sopradas por uma força invisível. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não era um homem supersticioso, mas a atmosfera daquele lugar era assustadora. De repente, Ricardo fechou o grimório com um estrondo. Ele se levantou e caminhou até uma mesa no centro da biblioteca, onde havia um mapa do estádio centenário. Miguel viu Ricardo traçar linhas e círculos no mapa com um lápis, como se estivesse demarcando pontos de energia. Em um dos pontos, ele marcou um X, exatamente sobre a área do campo onde Arturo havia caído. Foi então que Miguel percebeu um detalhe perturbador. Ricardo Soares carregava um colar, e nele, um pequeno amuleto que parecia ser feito de um osso polido. O formato do osso era estranho, quase orgânico, e quando Ricardo o tocou, Miguel jurou ter visto um brilho sutil emanar dele. Era o amuleto que Ricardo havia sido visto usando no dia do jogo. Miguel não pôde ficar por muito tempo. Ele sabia que precisava reportar suas descobertas ao inspetor Vargas. Ele saiu da mansão tão silenciosamente quanto entrou, levando consigo a imagem inquietante de Ricardo Soares e o sentimento de que havia tropeçado em algo muito maior e mais sombrio do que imaginava. Revelação no círculo oculto. Com as informações de Miguel, o inspetor Horácio Vargas confrontou Ricardo Soares novamente. Desta vez, Horácio foi mais direto, usando as evidências que o agente havia coletado. Ele questionou Ricardo sobre os livros, sobre os rituais, sobre o amuleto. Ricardo inicialmente tentou se esquivar, mas a pressão do inspetor era implacável. Finalmente, sob a luz fria do interrogatório, Ricardo Soares quebrou o silêncio. Sua voz era rouca, carregada de uma dor profunda e um arrependimento que parecia consumi-lo por dentro. Ele revelou a verdade, uma verdade que era mais horripilante do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo Soares, em sua obsessão pela vitória e pelo reconhecimento, havia se envolvido com um grupo de ocultistas em Montevidéu, liderados por uma figura enigmática conhecida apenas como a Guardiã dos Ossos. Eles praticavam rituais antigos, buscando invocar entidades de outros planos, para manipular a realidade e garantir o sucesso em seus empreendimentos. Ricardo havia buscado o poder para garantir o título mundial para o Uruguai. O ritual principal envolvia um sacrifício, não um sacrifício humano, não diretamente, mas a canalização da energia vital de um indivíduo para alimentar a entidade invocada. Essa energia, em troca, concederia um poder temporário, uma sorte inabalável, mas cobraria um preço terrível. O indivíduo escolhido seria marcado, e sua energia vital seria drenada gradualmente até o ponto de não retorno. O amuleto que Ricardo carregava era um condutor, um artefato que intensificava a conexão com a entidade e acelerava o processo. O Guardiã dos Ossos havia garantido a Ricardo que o sacrifício seria sem derramamento de sangue, uma morte limpa, sem marcas visíveis. Acreditando que era um preço justo pela glória de sua nação, Ricardo aceitou. O alvo era Arturo Beltrán. Não por maldade ou ódio, mas por sua força vital imensa,
sua energia e seu talento inigualáveis. A entidade precisava de uma alma forte para ser plenamente alimentada. O ritual começou dias antes do jogo contra o Brasil. As manifestações estranhas no hotel, os sussurros, a figura sombria, tudo fazia parte do processo de drenagem energética. No dia do jogo, a névoa, o cheiro de enxofre, a estranha imprecisão dos jogadores, tudo era resultado da entidade se manifestando no campo, absorvendo a energia ambiente. No minuto 23 do primeiro tempo, quando Arturo Beltrán caiu no gramado, não foi um choque comum. Ricardo havia ativado o amuleto, liberando a totalidade da energia da entidade. A criatura invisível, um ser de pura energia e escuridão, se manifestou e envolveu Arturo, sugando sua força vital em um instante. Mancha escura em seu peito, a hemorragia interna, tudo era o resultado da drenagem brutal de sua energia. A guardiã dos ossos havia cumprido sua palavra. Não houve derramamento de sangue externo, mas a morte de Arturo foi a mais cruel das existências. Ricardo Soares, em lágrimas, confessou que estava arrependido. Ele havia sido enganado, ou talvez em sua cegueira pela glória, não quis ver a verdade. A entidade, em sua astúcia, não havia garantido o título mundial, apenas a sorte inabalável no jogo. O jogo foi suspenso, a Copa do Mundo manchada pela tragédia. A vitória se esvaiu, e a culpa corroía a alma de Ricardo, o inspetor Vargas. Chocado com a confissão, prendeu Ricardo Soares. Ele também iniciou uma caçada à guardiã dos ossos e aos membros do círculo oculto. Mas eles haviam desaparecido sem deixar rastros. Era como se tivessem se dissolvido nas sombras de Montevidéu. O legado de um inspector Ricardo Soares foi condenado e passou o resto de sua vida na prisão, assombrado pelos fantasmas de sua ambição e pela imagem do jovem Arturo Beltrán. Ele nunca mais falou sobre o ocorrido, morrendo em sua cela anos depois, levando consigo os segredos mais profundos do círculo oculto, a história da morte de Arturo o Açougueiro. Beltrán foi rapidamente abafada pelas autoridades. O governo uruguaio, em um esforço para proteger a imagem da jovem nação e do primeiro mundial, classificou o caso como uma fatalidade inexplicável no campo de jogo. A lenda urbana, no entanto, persistiu. Sussurros sobre o pacto, a maldição do Estádio Centenário e o fantasma de Arturo assombrando o campo de jogo se espalharam por Montevidéu. Dizem que nas noites de jogos importantes, quando o Estádio Centenário está lotado e as luzes brilham intensamente, a névoa peculiar daquele dia de 1930 ainda pode ser vista pairando sobre o gramado. Alguns torcedores mais sensíveis relatam sentir um arrepio gélido e um cheiro fraco de enxofre. Há quem jure ter visto uma sombra esguia, com o número 9 nas costas, correndo pelo campo em direção à área, apenas para desaparecer antes de chutar a bola. O fantasma de Arturo, ainda em busca de sua glória roubada, assombra o palco de sua tragédia. A lenda também conta que, em certas noites, a figura sombria que Miguel Pereira avistou no hotel reaparece nos corredores do Estádio Centenário. Não a figura de Ricardo, mas uma silhueta alta e esguia, com um capuz cobrindo o rosto, e um brilho sutil emanando do que parece ser um amuleto. Seria a guardiã dos ossos, ou a própria entidade, ainda buscando almas fortes para alimentar? A história de Arturo Beltrán, um lembrete sombrio dos perigos da ambição desmedida e do preço que se paga por buscar o poder, além dos limites da razão. É uma lenda que se recusa a morrer, persistindo nas sombras de Montevidéu, um eco do horror que se desenrolou no gramado sagrado do Estádio Centenário para os moradores de Montevidéu, especialmente os mais velhos. O nome de Arturo Beltrán não é apenas o de um jogador talentoso que se foi cedo demais. É o nome de uma vítima, de um espírito inquieto, de uma mancha indelével na história do futebol uruguaio. Centenário, apesar de sua imponência e história de glórias, mundo se tornou tênue, onde a ambição humana abriu as portas para forças que jamais deveriam ser despertadas. Os jogadores que pisam naquele gramado hoje em dia, mesmo que não acreditem nas lendas, sentem a energia do lugar. Muitos relatam calafrios inexplicáveis, pressentimentos estranhos antes de grandes jogos. É como se a própria grama ainda guardasse a memória daquele dia fatídico, a vibração do horror que permeou o ar. E assim, a lenda de Arturo o Açougueiro. Beltrán continua a ser contada, de geração em geração. Um conto de advertência sobre a escuridão que pode habitar até mesmo nos corações mais nobres, e sobre as consequências terríveis de se buscar atalhos para a glória. Uma história que prova que nem todas as mortes em campo são fruto de acidentes, e que alguns jogos podem ter um preço mais alto. E chegamos ao fim de mais uma imersão nos rastros do medo. Se você sentiu o frio na espinha e a curiosidade aguçada,
Não hesite em deixar o seu like neste vídeo, isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias arrepiantes para você. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de desbravadores do sobrenatural, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos. E para aqueles que, como nós, não se cansam de explorar o lado sombrio, tem mais um vídeo incrível do Rastros do Medo esperando por você. É só clicar na tela agora mesmo e se preparar para outra dose de suspense e terror. Até a próxima, e que os mistérios não te encontrem no escuro.